Oi, ouvintes do Sem Vergonha, aqui é a Vera Iaconelli. É um prazer estar aqui nesse podcast que eu adoro, do qual inclusive já participei, com a Fernanda, que é uma mulher que admiro muito. E justo nessa nova temporada sobre adolescentes, que eu achei um baita assunto e estou acompanhando de perto. Bom, eu vim aqui para contar para vocês que eu acabei de lançar um novo podcast. Ele se chama Isso Não É Uma Sessão de Análise. E eu acho que vai interessar a muita gente que curte aqui o Sem Vergonha. Nosso assunto lá é família. Toda semana eu recebo uma convidada ou convidado para escutar histórias únicas e fascinantes. Já conversei com a Fernanda Torres, com a Andréa Sadi e muitas outras pessoas incríveis. Então fica o convite, é só procurar por Isso Não É Uma Sessão de Análise aqui na busca do seu tocador de podcast, depois que terminar de ouvir o Sem Vergonha. Tem episódio novo toda terça e toda quinta o bônus Pergunta à Vera. Te espero lá. Episódio 5. Padrões repetidos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo desse quebra-cabeça sobre a adolescência contemporânea. No último episódio, a gente entendeu um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro do adolescente. A gente falou sobre como ele percebe o mundo, como lida com riscos, emoções, limites e desejos. E é impossível sair dessa conversa sem pensar: e eu, como pai, mãe ou cuidador, o que faço com tudo isso? O que e o quanto eles precisam de mim nessa fase? Porque eu vou te falar, viu? Às vezes, quando eu olho para os meus filhos, eu percebo que eu não estou educando apenas eles. Parece que eu estou educando de algum jeito a adolescente que eu fui também. É meio estranho, porque eu sinto uma vontade de oferecer a eles aquilo que faltou na minha criação. Um desejo muito grande de não repetir o que doeu e um medo de errar. Errar diferente, mas ainda assim errar. No fim, eu acho que ser mãe e pai é também um reencontro com a nossa própria infância e juventude. Eu, por exemplo, revisito vozes antigas. Algumas que eu quero carregar, outras que eu quero transformar e outras que eu nunca mais quero ouvir dentro de mim. Tem vezes que eu me escuto e penso naquele velho clichê: nossa, eu tô falando igual a minha mãe. Meu Deus, eu virei o meu pai. Não porque eu queira, mas porque algumas coisas, se não quase todas, ficam mesmo guardadas no nosso corpo, na memória, na alma. E daí é fundamental se perguntar: do que eu recebi, o que eu quero levar adiante? No meu caso, eu levo muito, mas muito mesmo, da criação que eu tive. O amor intenso, mas nunca sufocante dos meus pais foi fundamental para eu aprender a amar. E também amar a ideia de família no sentido de convivência, companheirismo, ternura, afeto. E também no respeito às individualidades. Isso sempre me alegrou e me fez repetir o mesmo com a minha família. Mas será que é possível romper com os padrões negativos de como fomos criados sem a gente se perder no meio do caminho? Eu acho que sim. Por isso, hoje eu quero conversar sobre isso. E eu começo perguntando para a psicóloga Débora Duarte. Fernanda, essa é uma excelente questão para a gente pensar, né? E eu vou trazer uma historinha que eu ouvi em uma das minhas formações. Tem um sujeito que passava todo dia por uma mesma rua. Ele caía num buraco. Ele nem percebia que ele tinha um buraco. Ele só caía. Depois de algum tempo, ele começou a perceber que naquela rua tinha um buraco. E ele ia pelo mesmo caminho, via que tinha um buraco e caía no buraco. Passou algum tempo, ele começou a tentar desviar do buraco. E às vezes ele conseguia, às vezes não. Até que em um dado momento, ele conseguiu parar naquela rua, olhar para a rua e pensar: ali tem um buraco. Eu já caí naquele buraco e hoje eu vou por um outro caminho. E eu acho que construir uma criação diferente da que a gente teve, talvez passe por aí. Porque muitas vezes a gente está caindo no buraco que a gente nem está percebendo. Outras vezes a gente até percebe o buraco, mas a gente não consegue fugir dele. Em outros momentos, a gente até consegue desviar e volta a cair. Mas com o tempo, né? E eu acho que com um trabalho interno, com esforço, a gente consegue começar a encontrar outros caminhos.
Quando eu falo desse buraco, ele está representando aí os nossos padrões, aquilo que a gente vai repetindo na nossa vida, né, sem perceber. Às vezes a gente percebe, mas continua repetindo, e às vezes a gente até tenta fazer diferente, às vezes consegue, às vezes não, e outras vezes a gente consegue dizer: "Não, agora eu vou para um outro caminho". E eu acho que o caminho para encontrar outros caminhos é um processo que exige autoconhecimento, autopercepção, consciência das nossas próprias questões. Eu acho que é um processo que ele tende a ser lento, árduo, doloroso. Às vezes vai ter altos e baixos, vai ter avanços e retrocessos, mas eu acho que é por aí. Eu adoro essa metáfora, Débora, e sempre uso aqui em casa, porque muitas vezes, mesmo que a gente saiba que ali tem um buraco, é muito difícil não cair nele e muito difícil não repetir os mesmos passos de quem nos trouxe até aqui. E concordo que pode ser um processo doloroso e complexo olhar para as nossas raízes, para o nosso passado. Às vezes, soa como um revisionismo injusto, do tipo, mas também como eles iam saber? Em outros momentos, é ruim lembrar de coisas que eu gostaria de ter agradecido e não sei se disse para eles o suficiente. Convidei então alguns pais e mães amigos para dividirem como essa questão da criação ronda o dia a dia delas. Quem começa é a escritora Cris Paz, mãe do Francisco. Eu acho que construir uma educação diferente daquela educação que a gente teve, né, ou pelo menos aperfeiçoar essa educação, eu acredito que seja um caminho quase natural para todo mundo. Quando a gente vai criar os nossos filhos, a gente já quer criar corrigindo aquilo que a gente considera que foram erros dos nossos pais. Mas é interessante que à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que a gente busca fazer diferente, mas tem algumas coisas que a gente, no exercício da maternidade ou da paternidade, a gente entende melhor os nossos pais. É muito recorrente que a gente entenda de fato os nossos pais quando a gente está criando os nossos filhos. E eu acho que a adolescência é um momento bastante apropriado para nos mostrar isso. Totalmente, Cris. Encarar o passado não é fácil, mas também pode trazer compreensão e apaziguamento em relação a algumas dessas cicatrizes. A filósofa Djamila Ribeiro passou por esse momento. Minha mãe foi uma mãe muito dura, muito brava, a gente não podia errar, a gente sequer podia olhar para o lado muitas vezes, e eu não tive isso, e eu quis quebrar com isso. Eu fiz um trabalho de compreender a minha mãe, que ela veio de uma outra época, ela teve uma educação muito pautada na violência, na agressividade, de compreender também porque minha mãe era assim. Então meu processo foi também de compreender tudo isso, de levar o que foi bom da minha educação e quebrar os ciclos que não eram bons. É uma vitória conseguir quebrar ciclos negativos de criações marcadas pelo medo ou pela ausência. Não que justifique situações injustificáveis, como violências de todos os tipos. Mas nossas mães, nossos pais, nossos avós não tinham tantas ferramentas quanto nós temos hoje, como lembra a criadora de conteúdo Verônica Oliveira. Hoje em dia, eu tenho uma relação muito diferente com a forma que a minha mãe me criou, porque eu entendo melhor as coisas pelas quais ela estava passando. A minha mãe tinha 15 anos quando engravidou. Ela teve filhos de 2 em 2 anos. Então, aos 25 anos, ela já tinha 5 filhos. E ela literalmente estava crescendo ainda e aprendendo a fazer as coisas. Então, eu não posso cobrar dela uma maturidade ou uma coisa que ela não tinha. Eu não posso exigir uma coisa que ela não tinha ainda. Então, hoje eu vivo mais tranquila sabendo que ela fez o melhor que ela pôde dentro das condições que ela tinha. E eu aplico isso para mim. Eu faço o melhor que eu posso. Eu não tenho. Às vezes eu resmungo que eu não tenho condições financeiras de proporcionar para o meus filhos tudo aquilo que eu acho que eles merecem. Mas ao mesmo tempo, não falta carinho, respeito e amor dentro de casa para eles. Uma coisa não substitui completamente a outra, não adianta você ter amor e faltar o básico dentro de casa, mas ao mesmo tempo, é importante os meus filhos saberem que independente do que eles façam, eles têm para onde voltar. E eu acho que hoje a gente tem muita informação, a gente tem mais condições de aprender e de desenvolver um maternar melhor. Pois é, eu tenho pensado muito sobre a minha criação, sabe? Eu acho que a minha geração, ela teve uma educação menos preocupada com o emocional dos filhos adolescentes. Pelo menos na minha casa, eu não tive assim muito espaço de conversa. Os nossos pais, pelo menos os meus pais, me criavam muito com essa coisa da frustração. Ah,
Por que que não pode? Não pode porque não pode. Por que que eu não vou? Não vai porque não. Total, Cris. Não tinha abertura para o contraponto, para o diálogo. Durante a infância, eu, por exemplo, fui extremamente assistida pela minha mãe, pelo meu pai, pelos avós, irmãos, tios e tias. Mas já na adolescência, a família ela meio que se desintegrou um pouco, porque cada um foi tocar sua vida em outras cidades, e eu, apesar de ainda ter mãe e pai como chão sólido, fui ficando aquela adolescente um pouco arredia, mais introspectiva, que só dividia os momentos felizes com eles. Mas as dúvidas, os perrengues e os medos eu enfrentei sozinha, como quem tinha a certeza de que os pais não entenderiam ou não apoiariam as minhas opiniões e decisões. Hoje, com os meus filhos, eu tento ser uma mãe absolutamente compreensiva. Eu me coloco no lugar deles sempre, sem rigidez, mas com muita escuta e presença. Mas também muito consistente nos valores que eu acredito e que passo para eles como obrigação. Tipo higiene, responsabilidades, educação e respeito em casa e lá fora, empatia e consciência de classe. Tudo isso são pontos inegociáveis, mas com muito diálogo. Eu acho que a gente acrescentou essa troca essa argumentação. A gente fala, a gente argumenta, a gente explica o porquê e a gente também está ouvindo. Eu digo coisas para ele, mas eu tô disposta a ouvir e não tem essa coisa eu lembro da minha mãe falando comigo: "Não me responde, engole o choro". Eu acho super importante dar espaço para a criança e para o adolescente se expressar. E eu tenho até o contrário, assim, eu gostaria de ver o Francisco chorando, e ele se reprime. Ele não é um menino que chora diante de mim, mas eu faço questão de tentar mudar isso, não é o engole o choro. Você tem direito de se expressar, você tem direito de sentir dor, você tem direito de dizer para mim onde que tá doendo, você tem direito de recorrer a mim, você tem direito de perguntar por quê. Eu acho que essa é a grande virada. O ativista Raul Santiago também conseguiu estabelecer um espaço de trocas profundas com os filhos, diferente de como foi com ele. Eu venho um pai nordestino, correria, pedreiro, minha mãe também correria, sempre fizeram de tudo por mim, mas é isso, né, uma realidade onde eu quebro o ciclo de conversas profundas e passo a trazer ali uma reflexão sobre cuidado, sobre maiores trocas sem armaduras, sobre exposição de sensibilidade e não mais daquela coisa horrível, né, do homem que sustenta tudo no sentido de não expor dor, né, de não expor tristezas, pelo contrário, né. Então acho que isso é uma das coisas que eu também tenho conseguido refletir nesse fluxo de vida e provocar entre os meus pais. Eu acho que isso também é uma coisa que eu quero deixar para as crianças. Uma vez teve uma discussão aqui em casa e o meu filho falou assim: "Eu não sou você. Eu não tenho obrigação de tomar as mesmas decisões ou de fazer as coisas 100% como você faz. Você quer que simplesmente tudo aconteça da forma que você quer. Você não dá espaço para que os outros exponham a sua própria opinião." Imediatamente eu pensei: se eu falasse isso para os meus pais, eu não tinha precisado colocar aparelho porque eu não ia ter mais dente. Ele não está errado. E eu não sei de onde vem isso. Eu não sei de onde eles tiram não só a certeza das coisas, mas a coragem de expor essa certeza que eles têm. E eu não sei se isso vem por causa das redes sociais, eu não sei se isso vem não sei, uma configuração nova, sabe, dessas a versão nova dessa geração. E o software deles foi atualizado. E eu acho bom. Eu gosto de ver eles se posicionando, eles tendo a opinião deles, eles fazendo com que a opinião deles seja validada e respeitada. Eu acho bonito. Verônica, você trouxe duas coisas muito importantes. A primeira é a questão da violência mesmo. Eu sei que você usa como força de expressão, que se tivesse a audácia de se posicionar diante dos seus pais, apanharia. Mas tem muita gente que, de fato, viveu situações de violência na infância e na adolescência e hoje em dia até defende esse comportamento. Naturaliza, ameniza, fala que não foi nada demais. Aquele povo que fala, eu apanhei e sobrevivi. Eu quero morrer quando eu escuto esse tipo de argumento. E eu tenho certeza de que isso era a tônica dentro de muitas famílias brasileiras.
E puxando isso que você disse, que bom mesmo que hoje os nossos filhos tenham a coragem de falar, se posicionar, dizer um basta se for preciso. Isso é mais uma prova de que o teu lar, a tua casa, a relação entre vocês é um lugar acolhedor. Evoluímos como sociedade, por mais que tenham ainda esses discursos quase meritocráticos do apanhei, foi bom para aprender, eu tô aqui hoje para contar. Atitudes violentas contra crianças e adolescentes não são mais toleradas. E outro ponto que eu achei muito interessante do teu relato é quando o Panda, teu filho, fala: eu não sou você, eu não tenho obrigação de tomar as mesmas decisões ou de fazer as coisas 100% como você faz. Porque existe um pouco essa expectativa, né? Esse espelhamento, essa projeção. E é importante quando eles fazem um risco no chão. Eu, definitivamente, não sou você. Ele já chega te contando que ele não é aquilo que você esperava dele, ele é uma outra coisa, não vai fazer aquilo que você queria, ele é um outro radical. A psicanalista Fê Lopes traz o seu ponto de vista para essa história. Eu gosto muito daquele livro Longe da Árvore, e eu gosto muito de pensar que todo filho cai longe da árvore, não importa se ele é um filho biológico ou adotivo, se ele tem as mesmas características, se ele escolhe até fazer a mesma profissão que a minha, não interessa, ele tá sempre longe da árvore porque ele é um outro radical, ele é uma outra pessoa, né? Ele não é um não eu. E aí isso, na adolescência, isso é esfregado na cara dos pais, assim, o tempo todo. E isso cria esse terremoto, né? Balança tudo. A gente é obrigado a rever os acordos, o jeito que a gente funcionava, broncas que a gente dava, a maneira como a gente falava, que funcionava, agora não funciona mais. A gente adolesce junto, né? Esse é o ponto. Assim que nasce um adolescente, nascem os pais desse adolescente. E a gente é tão recém-nascido nessa experiência de ser pai de adolescente quanto o adolescente. Ah, mas eu já tive um adolescente antes. Tudo bem, você vem com um mapa sobre o que é adolescência, como eu que sou profissional de saúde, eu sei falar de adolescência, como esse conceito abstrato, né, esse grande conceito. Mas uma coisa é eu viver na minha pele, ser mãe deste adolescente, porque cada adolescente é único, né? Então o adolescente te chama ali para uma dança que vai ter muito mais a ver com troca do que com autoritarismo. Agora aqui, essa criação rígida, autoritária, da hierarquia a todo custo, das projeções de profissões, tudo isso deu muito ruim, não é? Vamos combinar? Mas a intenção desse episódio não é ficar aqui procurando os erros do passado, nem cuspir no prato que comemos. A gente sabe que na maioria dos casos, nossos pais e mães fizeram o que puderam. E a gente não está aqui para culpar ninguém. Mas é fato que tinha uma maneira de criar que dava uma segurança para eles, que não levava em conta aquele outro indivíduo ali. Eles achavam que ao obrigar o filho a ser médico, advogado, engenheiro, eles estavam garantindo o futuro e a felicidade daqueles filhos. Ou quando obrigavam o filho a seguir com o negócio da família, ou quando colocavam a filha num lugar de subserviência, da obediência. Tudo isso criou muita dor, deixou marcas profundas e atrapalhou muita gente. Conversando com mulheres da minha geração, entre 40 e 50 anos, tem muitas delas que se sentem perdidas quando olham para trás e percebem que foram criadas para servir, para encontrar um bom marido, carregavam culpa por terem transado antes do casamento. Colocar tudo em perspectiva hoje e recalcular a rota tantos anos depois não é uma tarefa fácil. Eu li uma reportagem excelente do portal Lunetas sobre a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente que falava assim: se você tem 35 anos hoje, o ECA mudou a sua experiência de viver, mesmo que você não saiba disso. Porque são pessoas que já nasceram com direitos assegurados, diferente de quem veio antes, como eu, meus pais, meus avós. A gente era visto como mini-adultos. Não tinham leis que protegiam e buscavam o nosso bem-estar. Eu só sei que, com todo esse histórico, muitos de nós prometemos a nós mesmos: com meus filhos vai ser diferente. É ou não é? Mas, na real, o diferente não é tão simples de fazer, como explica a psicóloga Thaís Basile. É claro que é importante a gente pensar no conjunto de valores que a gente quer ter para nós e repassar para os nossos filhos, né? Isso vai ser, inclusive, parte da herança emocional que a gente quer manter da nossa própria família. O que veio, né? Que a gente quer manter e o que a gente não quer manter. Não que a gente vá conseguir fazer isso de forma consciente. Muitas das coisas são repassadas de forma inconsciente. Mas temos aí muitas coisas para nos basear, né? Temos o ECA, temos nossos próprios exemplos e contra-exemplos da família aí, como eu falei. Ou seja, a gente tem alguma referência de um bom amor e de um bom cuidado. Mas também é bom saber que a gente nem sempre vai conseguir e nem querer seguir esses ideais, que a gente mesmo estabeleceu muitas vezes, né? Se a gente mal consegue ouvir a nossa própria playlist de música
ética que a gente mesmo escolheu, quanto mais seguir todos os ideais à risca que a gente se colocou para nós. Ah, mas não mesmo. E aí o que acontece? A gente volta a esbarrar em outro velho clichê tão presente na parentalidade. Onde foi que eu errei? Olha, em primeiro lugar, só o fato dessas perguntas estarem sendo colocadas já indica algo de certo que os pais estão fazendo. Quem fala comigo agora é o psicólogo Vinícius Carboni. É muito provável que a resposta varie bastante de acordo com cada contexto, com cada situação. E às vezes o que foi certo hoje de manhã com meu filho não vai ser certo amanhã, no dia seguinte, porque tem alguma coisa naquela situação que mudou. Mas o que eu vejo de mais importante nessa questão é justamente a possibilidade de que os adultos se ponham em um lugar de questionamento, né? Que eles duvidem de si mesmos e que busquem ajuda. Às vezes, essa ajuda pode vir de uma amiga ou de um amigo que também tem filhos da mesma idade, de uma idade parecida, ou filhos que já passaram por essa idade. Às vezes, a partir de uma troca com pessoas que não têm filhos e que podem trazer uma perspectiva diferente daquela que você está acostumado. Às vezes, uma conversa com alguém de outra geração, seja essa pessoa mais velho, mais novo, que pode te ajudar a refletir de algum jeito sobre o tema. Às vezes com um psicólogo, às vezes, sei lá, seu próprio filho, adolescente. Eu acho que esse medo de errar, ele acaba sendo paralisante. E por isso que é legal falar sobre ele, como o Vinícius propõe, para a gente tentar chegar em algum lugar. E eu também gosto de olhar pela perspectiva que a Fê Lopes, psicanalista, traz. Eu gosto muito do medo é meu sentimento favorito, sim, porque eu acho que o medo, ao mesmo tempo que ele pode criar essa paralisação quando ele vira angústia, ele pode ser aquilo que é o motor da gente se mover para conhecer, descobrir e tal. O medo não vai nos ajudar a construir uma criação diferente da que a gente teve, porque a criação que a gente teve também foi atravessada por muito medo. O ponto é que ser pai e mãe é ter medo de errar, do filho sofrer, do filho se machucar, e esse machucar a cada fase vai, né, se complexizando. Então a gente vai precisar trocar, conversar, acertar, errar. Eu vou precisar nessa relação, que aí eu acho que é o que a gente tem feito diferente, que é se entregar para uma relação, né? Se abrir para uma relação, se abrir para olhar para este filho e falar, estar com ele, em pedir desculpa, em contar de si. Ou seja, a resposta está menos no endurecimento, menos no controle sem diálogo e muito mais no vínculo e numa convicção de que o seu lugar como pai, mãe, ele ainda é e sempre será e precisa ser um lugar vertical, porque eu sou aquele que precisa manter uma borda por onde esse adolescente sabe que ele pode andar, mesmo que essa borda vá ser negociada. O que eu percebo é que não é exatamente uma busca pela perfeição, mas é que a nossa geração, ela é uma geração que tem muito medo do erro. O erro foi colocado como um perigo, né? Uma coisa que a gente alimentou na gente mesma e na gente mesmo, assim. E o erro é uma delícia. E saber dos nossos erros, como mãe e pai, como cuidadoras e cuidadores de adolescentes e de crianças também, claro, né? De filhas e filhos em todos os sentidos, saber dos nossos erros, no fundo, é saber das nossas humanidades. Então, quando essa pergunta vem no meu trabalho como orientador e educador parental, eu costumo responder que é muito bom que a gente se faça essa pergunta, se a gente está errando ou acertando, e é muito bom também, no final das contas, que a gente erre e consiga ver nos nossos tropeços, nas nossas falhas, a nossa humanidade. E por que trazer isso? Porque eu acredito que a gente está numa crise de humanidade, sabia? Numa crise nas relações de se mostrar humano e humana como a gente é. Então, na hora que a gente, diante de uma filha ou de um filho, a gente enxerga onde errou, a gente se refaz, a gente pede desculpas, a gente dialoga sobre aquele erro, a gente abre não apenas uma fresta, mas a gente abre uma janela inteira de diálogo com essas adolescentes e com esses adolescentes. E esse talvez seja o maior acerto que geracionalmente a gente possa fazer. Esse complemento do educador parental Pedro Fonseca me fez pensar como, de fato, no mundo dos filtros e das vidas perfeitas das redes sociais, a gente esquece do que nos faz mais interessantes, que são também as nossas falhas e faltas. Inclusive, para que se estabeleça uma relação mais verdadeira com os nossos filhos, como conta a minha amiga Djamila Ribeiro. Claro que a gente erra, e quando eu erro, eu acho que eu tenho também esse discernimento das vezes que eu errei de pedir desculpas,
de dizer, filha, eu errei, filha, eu não sei tudo. E eu acho que mostrar minha humanidade para ela foi muito bacana, assim, porque aí tirou meus próprios questionamentos, minhas próprias culpas. Eu carreguei muita culpa quando eu fui estudar, quando eu fui fazer faculdade, a Tulane tinha 3 anos. Eu sofri muita pressão da família na época para não ir, porque era em outra cidade a faculdade, eu me sentia muito culpada. Até eu mesma aí entendendo isso comigo mesma. Entender que era um direito meu de trabalhar, de estudar, de seguir o meu caminho e que isso ia mostrar para Tulane uma outra possibilidade de ser mulher e de ser mãe. Que ser mãe não é se anular, é também lembrar que a gente não deixou de ser indivíduo. A gente não nasce sabendo ser mãe e acho que isso fez toda a diferença na nossa relação. Também aprendemos juntas, né, a ser mãe e filha. Que bonito, Dija. Eu acho que quando a gente se pergunta como pais e mães e cuidadores onde eu errei ou eu estou fazendo a coisa certa, a gente não está exatamente procurando respostas. Talvez seja um jeito da gente se blindar das nossas próprias expectativas. Tipo assim, ó, eu estou fazendo aqui o meu melhor, mas sem saber muito bem no que vai dar. Eu perguntei para Thaís Basile o que ela responde quando essas dúvidas chegam no consultório dela de psicologia. Essa questão, Fernanda, chega muito na clínica, né? Onde que eu errei, tô fazendo certo? O que que eu faço, então? É importante que essas questões sejam legitimadas, elas fazem sentido diante desses tempos atuais em que todo mundo quer garantias, em que todo mundo tem um discurso que sabe o que é melhor pro outro, sem saber, onde a gente tá imerso numa cultura de vídeo de 20 segundos, 10 passos para, quer dizer, tudo muito rápido, sem reflexão, sem tempo para digerir as informações, para ver o que faz sentido ou não pra gente. Então é importante que essas questões sejam legitimadas, elas fazem sentido diante do caldo cultural que a gente vive. Mas é importante que a gente não responda essas questões, porque ninguém vai ter essas respostas. A vida não tem gabarito. Simplesmente não há essa resposta. A vida não é uma prova do Enem. A gente só vai saber no depois. Não existe saber no antes. O spoiler é, os nossos filhos não precisam nos ver sendo perfeitos, isso não vai acontecer, não vai existir. Eles precisam sim nos ver sendo um pouco paradoxais, um pouco confusos, um pouco humanos, né? E assim eles também podem se permitir não buscarem tanto a perfeição, porque esses ideais relacionais, eles são apenas nortes. A gente precisa saber que a gente nunca vai atingi-los, ainda mais se eles forem tão distantes aí do nosso possível. Eu devo confessar que na sociedade da performance, eu também me perdoo muito em alguns momentos. Fala, Cris, quero te ouvir. A gente não tem que também se sentir na obrigação de mudar o mundo através dos nossos filhos todos os dias, porque a gente já tem exigências demais. Eu tô na menopausa, tô criando um filho adolescente, eu sou autônoma, eu sou mãe solo, meu namorado mora em São Paulo, meu filho mora em BH. Quer dizer, eu tenho milhares de coisas, eu sou multipotencial, eu faço coisas diferentes, eu viajo para dar palestra. Então, assim, se eu for exigir de mim o tempo todo essa perfeição e o tempo todo eu me coloco nessa missão solene de fazer as coisas, eu acho que fica muito difícil. Então, de vez em quando, a gente vai dormir sabendo que a gente não fez muito bem a nossa parte em algum aspecto e tá tudo bem, porque a gente é humana, né? Porque não dá para fazer tudo, fazer a reposição hormonal, educar bem o filho, combater todas as injustiças e assinar todas as petições. Eu acho que vai ficando difícil demais. Então, uma coisa que eu acho que talvez seja o meu grande legado pro Francisco, desde que ele nasceu, o que ele assiste de mim, é a minha humanidade. Eu acho que ele vê uma mãe muito humana, né? Uma mãe que perdeu o marido grávida, né? Ele não conheceu o pai dele. E eu acho que nesse tempo todo ele me viu casar, descasar, namorar, ter relações ruins, tóxicas e terminar e voltar e tentar ser feliz e ser autônoma e tenta e consegue e desiste. Eu acho que eu mostrei pra ele uma mulher buscando muito a sua própria felicidade, não só a felicidade dele, a felicidade da nossa família, mas a minha própria felicidade. Quer dizer assim, essa é uma mãe muito humana, né? Cheia de erros, que não tem a menor pretensão de ser perfeita e que está ensinando para mim, através das atitudes dela com ela, buscar a minha própria felicidade e que o erro faz parte da vida. Que lindo, Cris. Olha, sem dúvida tu é uma inspiração pro Fran e é para mim também, viu? Não sei se eu já te falei como o livro Para Francisco, que você escreveu pro teu filho ainda pequeno, mexeu comigo. Eu li as crônicas e me emocionava muito. Quem sabe não rola uma nova edição do livro, só que agora a versão adolescente, hein? Já tô na fila do autógrafo, pensa nisso. Ai, gente, eu achei o episódio de hoje tão bonito, tantas reflexões bacanas, importantes. E aí, o que vocês acharam? Eu lembrei muito de uma coisa que o Paulo Vieira falou na participação recente dele no programa Sem Censura da TV Brasil. Ele estava contando um pouco sobre como foi escrever a série Pablo e Luizão, que é inspirada no pai dele. E daí o Paulo diz assim: graças ao meu pai e aos erros do meu pai também, eu percorri caminhos melhores que o dele.
Eu achei isso tão lindo e casa muito bem com tudo que a gente ouviu hoje, não é? Eu acho que mais eficiente, talvez, do que perguntar onde eu errei ou se eu estou fazendo a coisa certa, seja a gente perguntar o que o adolescente que eu fui teria gostado de ouvir dos pais. No caso do Paulo Vieira, por exemplo, ele teve a chance de literalmente escrever o que gostaria que o pai tivesse falado, ainda que na ficção. Mas a gente, enquanto pais e mães da vida real, quando criamos nossos filhos com mais consciência e informação, temos a chance de oferecer a eles de verdade aquilo que nos faltou. Pode ser até um exercício de cura. Quem sabe, dá para olhar para trás com compaixão e para frente com mais coragem. Porque se existe algo que podemos escolher, é não viver no piloto automático. A criação que recebemos nos trouxe até aqui. E a criação que a gente oferece pode abrir novos caminhos, para eles e, quem sabe, para nós também. Seguimos Sem Vergonha. Até semana que vem. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é adolescência. E você, vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Lucas Viana. Produção, Raquel Alves e Bruno Porto. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malear